aquela pessoa. Quando, na verdade, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos pede para amar, se preciso for, até os inimigos. Até os inimigos. Então, o amor, ele não pode ser um amor com hipocrisia. É aquele amor que no lábio é uma coisa e no coração é outra. No lábio é eu te amo, mas no coração é fica bem longe de mim, o máximo possível. Então, Deus reprova isso. Paulo, pelo Espírito Santo, reprova esse tipo de atitude. É tanto que ele diz na continuação: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, se existe uma coisa que Deus quer que você deteste, se bem que a gente não deve detestar nada, mas tem uma coisa que Deus pede para detestar. E o que é que Deus pede para detestar? O mal. Então, Deus, se você percebe, por exemplo, eu falava ontem para os irmãos, numa live de oração que eu faço, que Deus não nos pede para fugir do mal. Deus nos pede para fugir da aparência do mal. Se você prestar atenção na Bíblia, Deus diz: fugir de toda aparência do mal. Por que que o inimigo consegue derrubar muitas pessoas? No pecado, no engano, em tantas outras coisas mais. Porque elas acreditam que é para fugir do mal. E quando ela menos imagina, o mal já o envolveu, já laçou, já derrubou a pessoa. Porque Deus pede para fugir da aparência. Então, se você percebe que naquela situação, naquele lugar, naquela atitude, tem uma aparência de mal, Deus pede para você fugir. Como José, que a Bíblia diz que ele fugiu. Quando a esposa do senhor, do seu senhor, Potifar, quis agarrá-lo, ele fez o quê? Ele fugiu. Então, Deus espera que nós também façamos o mesmo. Detesta o mal, se apega ao bem. Diga glória a Deus. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Diga comigo, ser fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Então, como é que Deus quer que você sirva a Ele? Todos nós temos um chamado para servir a Deus. Agora, preste atenção. Olhe para cá. Não importa o que você faça. De repente, você é dentista, enfermeiro, você é vendedor, comprador, você é funcionário público, enfim, professor, professora, você é mãe de família, pai de família, não importa o que você faça, pastor, obreiro, empresário, empresária. A Bíblia Sagrada diz que todos nós somos chamados para servirmos a Deus. Porém, existe uma forma que Deus quer que você o sirva. Porque quem acha que para Deus qualquer coisa tá bom, se engana. Quem quer o melhor de Deus aí? Levanta a mão. Para Deus te dar o melhor dele, Deus também espera o melhor da sua parte. Deus espera o seu melhor. E ele diz aqui, Paulo, a forma que Deus espera que nós o sirvamos. E como é que Deus espera que o sirvamos? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, se você vai servir a Deus com a sua oração, e você vai interceder pelo teu marido, que de repente está com a vida meia de cabeça para baixo, ou você vai interceder por você mesma, que está fraca, que está precisando se fortalecer, ou por alguém, ou por uma determinada área da sua vida, ou até mesmo para se fortalecer espiritualmente. Deus espera que você faça isso com fervor. Diga com fervor. Diga com fervor. O que é que muitas vezes impede a pessoa dela ultrapassar sempre aquele costumeiro? Ela vem para a igreja, mas ela não sente a presença de Deus. Ela ora, mas parece que Deus não está ouvindo a oração dela. O que que infelizmente causa isso na vida de uma pessoa? É porque provavelmente
aquilo que ela está fazendo em servir a Deus, ela está fazendo, mas não no fervor do Espírito. A Bíblia diz que Estevão, ele era fervoroso no Espírito servindo a Deus. Apolo, vários personagens bíblicos, Filipe, se você ler o capítulo 8 de Filipe, você vai ver que é exatamente isso aqui. Eles eram fervorosos em servir a Deus. Então, às vezes, você está servindo a Deus se arrastando e você acha que Deus está feliz com isso. Afinal de contas, os tempos são difíceis, você, de repente, não está tendo tantos motivos assim para demonstrar tanta empolgação em servir a Deus, mas Deus espera que nós o servamos em fervor do Espírito, não só quando aparentemente tudo parece estar muito bem. Porque servir a Deus no fervor do Espírito é principalmente quando você é levado de todas as formas a puxar o freio de mão, estacionar, parar ou então até mesmo se arrastar. É nessa hora que Deus, ele requer de mim, de você. Ah, pastor, mas eu vou encontrar forças aonde? Espírito Santo. É para isso que Deus te dá ele. É porque ele que vai gerar em você a força que você precisa para servir a Deus, de acordo aqui com o versículo 11. No zelo não sejais remissos. O que ele quer dizer que no zelo não sejais remissos? Por exemplo, o que é no zelo? Você decidiu que naquele culto você iria para a igreja. Alguém chega, chama você para ir tomar um sorvete. Você, vamos lá, né? Faz dia que a gente não se vê. Você não foi zelosa no seu compromisso para com Deus. Porque bastou um convite, você já trocou aquele compromisso com Deus por outra coisa. Jesus disse, o zelo pela casa do Senhor me devora. O zelo pela casa de Deus. Então, quando você entende que Deus espera que no zelo você não seja remisso, você não seja aquela pessoa que, infelizmente, é oculta, mesmo sabendo que Deus vê tudo, porque Deus vê todas as coisas. E aí ele diz na continuação, ser zeloso e também sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Pastor, mas é porque, olha, eu tenho que ser sincero com o Senhor. Eu estou cercado de pessoas sanguessuga, que só me suga as minhas energias, suga o meu dinheiro, suga o meu ânimo de querer buscar a Deus. Você tem que pôr uma coisa no teu coração. Se você se deixar levar pelas pessoas que estão à sua volta, a ponto de que a influência delas seja mais forte na tua vida do que a influência do próprio Deus a quem você serve, pode ter certeza que sempre vai ter alguém te sugando e pondo você para baixo, e você vai aceitar essa energia ruim que vem dessas pessoas. Porque a Bíblia não diz, maior é o que está diga, em mim. Você crê nisso? Crê de verdade? Então, se você crê que o que está em você é maior, você tem que entender que você já tem todos os motivos desse mundo para servir a Deus no fervor do Espírito. Quando você serve a Deus no fervor do Espírito, você abre a porta da sua loja, do seu comércio para trabalhar, você pisa o pé lá dentro, você já pisa dando glória a Deus e crendo que aquele dia vai ser uma bênção. Quando você serve a Deus no fervor do Espírito, você pode olhar para aquela pessoa por quem você está orando e ver ela de cabeça para baixo. Mas você olha para ela e você diz, eis aí um servo do Senhor, eis aí uma serva do Senhor, lavado, remido, comprado pelo sangue de Cristo. Você pode estar diante de um diagnóstico de enfermidade ruim, mas você olha para aquele diagnóstico e você segura com a mão, você segura ele, com a outra você segura a palavra de Deus. E você abre a sua boca no fervor do Espírito e você diz, pelas pisaduras de Cristo, eu já fui curado.
Numa mão está o diagnóstico, na outra está a palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor passarão céus e terras, mas ela não passará. Então, servir a Deus no fervor do Espírito é isso. Em todas as circunstâncias, seja elas quais forem. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia continua no versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Então tem algo na sua vida que você tem esperança de que vai mudar, de que vai melhorar. Então você tem que se regozijar nisso. Porque às vezes você até diz, o pastor chega e diz, e aí, irmão, como é que tá? Você está crendo mesmo? Você está confiando que vai dar certo? É, pastor. Fazer o quê, né? Não tem outra saída? Não. O Espírito Santo está pedindo aqui para se regozijar na esperança. Então, se tem algo no seu coração que você tem esperança, de repente você está solteirona, você tem esperança de que vai casar. E aí o pastor chega para você, e aí, irmão, você, como é que está o teu coração? Você está crendo? É, pastor, uma hora eu creio, outra hora não. Não, você tem que se alegrar, Deus, obrigado, porque eu creio que o Senhor já colocou no meu caminho o meu gatão ou a minha gatona. Você se alegra naquilo. De repente você está com aquela dívida para pagar. Eu estava na oração um dia e a irmã entrou e o Espírito Santo estava dando uma palavra e ela estava com uma dívida para pagar em cima da geladeira. Não sei se ela está aqui na transmissão agora. E o Espírito Santo falou para ela, tudo que você precisa para resolver esse problema é usar a sua fé. Segura na sua mão aí aquilo que para você representa um problema. Ela foi lá em cima da geladeira, catou lá a fatura, sei lá o que era. E aí ela segurou na mão dela, estou segurando. E ela orou. Em nome de Jesus, Deus está entrando agora com a mão forte dele para trazer a vitória sobre essa causa. E eu sei que a gente levou na oração tal, determinamos em nome de Jesus. Resumindo, ela terminou e ela creu de tal forma que ela disse que a partir dali aquilo deixou de ser uma preocupação para ela. A partir daquela oração que ela fez, aquilo que estava consumindo ela deixou de ser uma preocupação. Por quê, pastor? Porque ela decidiu se regozijar na esperança. Ela estava certa. Eu orei. Se Deus diz que ele responde à oração, então por que eu vou continuar da mesma forma que eu estava antes? Não. A atitude tem que ser diferente a partir dali. Resumindo, quando foi no outro dia que nós entramos para oração, ela já foi logo contando, pastor, eu não sei o que foi que aconteceu, mas pastor, o valor exato que eu estava precisando para resolver o problema que eu segurei na mão na hora da oração, Deus enviou. O valor exato, pastor, sem faltar e sem passar. E aí, eu cheguei para ela e disse, foi mesmo, irmã? O valor exato, sim, pastor, o valor exato. Eu não sei como foi, se eu sei. Sabe por que veio? Poderia não ter vindo, mas sabe por que veio? Porque a partir do momento que você orou, aquilo deixou de ser uma preocupação para você. Olha para cá, deixa a menina lá. A partir do momento que você orou, aquilo deixou de ser uma preocupação para você. O que é que a Bíblia diz lá em Filipenses? Não andeis inquietos e ansiosos e preocupados por coisa nenhuma. Antes, torna conhecido diante de Deus em forma de oração e súplica, e o Deus de Pai guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo? A partir do momento que você, em oração, foi diante de Deus por aquela situação, por aquela causa, se ela continua sendo para você motivo de preocupação, motivo de você perder noite de sono, motivo de você ficar inquieto, pode tirar o cavalo da chuva. Porque você está dando um sinal claro para Deus do quanto você não está crendo na oração que você fez. E muito menos de que ele vai responder a oração que você fez. Regozijai-vos na esperança. Depois que você recebe uma palavra que Deus vai te curar, que Deus vai responder aquela oração que você fez, depois que você recebe uma palavra que Deus diz, eu sou contigo, qual é a tua reação a partir dali?
Qual é a tua reação? Porque dependendo da tua reação, você vai ter a resposta se você vai ser atendido ou não. Regozijai-vos na esperança. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, se regozije na esperança. E aí você diria, pastor, mas quando o tempo é só de tribulação? Está aqui a resposta. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. O que é que você tem que fazer se a tribulação vier? Seja paciente. Não seja aquela pessoa que é a primeira a abrir a boca para murmurar, para sair procurando um culpado ou para sair falando mal de todo mundo. Não. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Seja perseverante. Porque a vitória de Deus é para quem persevera. É para quem vai até o fim. Diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Gálatas, capítulo 4, vai lá, em nome de Jesus. Alegrai-vos com os que se alegram, diz a palavra de Deus. Chorai com os que choram. Gálatas, capítulo 4. Então você tem que colocar isso no seu coração. Você tem que se regozijar. O que é que significa regozijar, pastor? Se alegrar. Regozijar é o mesmo que se alegrar. Então você tem que se alegrar na esperança. Porque se você está esperando, mas está esperando mais abatido do que não sei o quê. Você está esperando que aquela pessoa seja curada. Mas lá dentro de você está mais murcho do que o maracujá murcho. Você está mais para baixo do que saia de índio. Não. Você tem que colocar isso no seu coração. Eu sei que às vezes não é fácil na nossa mente humana, porque diante da tribulação, diante da adversidade, diante dos problemas da vida, a única coisa que a nossa mente é condicionada a fazer é se desesperar, é se entristecer, é se abater. Quem é que vai colocar um louvor, irmão, para se alegrar? A pessoa até coloca um louvor, mas ela coloca aquele louvor meloso, porque é para ser compatível com o sentimento que ela está sentindo, né? Já eu não, eu faço diferente. Quando eu estou diante de uma situação, que aquela situação quer me colocar para baixo, quer me abater, quer me entristecer, me levar a acreditar que eu não vou conseguir, não, eu vou na direção contrária daquele sentimento. Ainda que eu tenha de colocar um louvor, mas eu coloco para trazer ânimo, para trazer alegria, para levantar o clima, para me colocar para cima. Eu pego a palavra de Deus para orar, mas eu não vou orar. Ai, Senhor, Senhor, eu estou desesperado, eu estou na luta. Não, não, não. Eu me levanto e digo, Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor ainda é Deus de já, é o Deus de agora. E eu levanto meu espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Em outras palavras, o teu espírito está sujeito a você. É você que, por meio da sua alma, das ações que você vai tomar através da sua alma, que vai levantar o teu espírito ou vai colocar ele mais para baixo ainda. Porque a Bíblia diz que o espírito alegre levanta a pessoa até no leito da enfermidade. O espírito alegre. Aqui em Gálatas 4, quem encontrou, amém? Versículo 12. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Sede qual eu sou. Você que está em casa, Gálatas capítulo 4, versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico. Em nada me ofendestes, e vós sabestes que vos preguei o evangelho a primeira vez,
por causa de uma enfermidade física. Diga amém. Então, Paulo está pedindo para os irmãos, eu quero que vocês sejam como eu sou. Eu quero que vocês procurem me imitar. Em outras palavras, se você ler o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo está tentando passar exatamente para os irmãos a forma como ele procurou se comportar no meio deles. Mesmo em meio a tantas perseguições que ele passou, mesmo em meio a tantas tribulações, Paulo vai dizer, irmãos, sejam como eu sou. Vocês já me viram para baixo, desanimado, abatido, pensando em desistir? Vocês já viram abrindo a minha boca para dizer, não vai dar certo, desista, eu não sei não, eu estou olhando aqui, mas... Não. Ele está dizendo, seja como eu sou, porque eu preguei o evangelho para vocês, até em meio à enfermidade física. Para quem pensa que Paulo era de aço, não era. Ele era um ser humano de carne e osso, assim como eu e você. Ele passou por enfermidades físicas, assim como qualquer um de nós passou, de repente pode passar. Mas o que foi que ele decidiu fazer em meio àquilo? Ele decidiu levar ânimo, ele decidiu pregar o evangelho. Eu estou doente, o Paulo está dizendo mais ou menos assim, eu estou doente, mas eu não estou morto. Então eu ainda posso contribuir de alguma forma para levantar vocês. Então seja como eu sou. Quem é o teu modelo? Pergunte para essa pessoa aí, diga quem é o seu modelo de fé. Diga quem é o seu modelo de fé. Às vezes o modelo de fé da pessoa é aquele artista, é aquele cantor, é aquela cantora, é aquele coach, é aquele seja lá quem for, menos o pastor dela. O pastor muitas vezes chega a ser o último da fila. E isso, infelizmente, mostra porque que tantas são as pessoas que vivem, irmão, baixo astral, sem fé para vencer, tristes, desanimadas. Porque o pastor é uma pessoa a quem Deus unge, põe sobre ele o Espírito Santo e dá para ele fortaleza para conduzir a congregação. Então Deus espera que ele seja abaixo de Cristo, a sua inspiração. Paulo está dizendo, seja como eu sou. Vocês me veem meio à tribulação, triste, abatido, desanimado? Não, e ele continua, versículo 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. O que é que Paulo está dizendo? Posto que a minha enfermidade na carne vos foi como uma tentação. Em que sentido? Paulo, cabeça da igreja, doente, não. Quer dizer, aquilo poderia levar algum dos irmãos a ficar meio com o pé atrás com Paulo. Será que Paulo está em pecado? Será que tem alguma coisa errada com Paulo? Porque, irmão, todo mundo pode passar por determinados problemas, menos o pastor. Porque se o pastor passar, esse pastor aí, alguma coisa está errada com ele. Então as pessoas logo partem para cima, com unha, com dente, com a faca afiada. Não. Paulo está dizendo, isso poderia ser o motivo de vocês olharem para mim com desdém. Contudo, ele diz, não me revelastes desprezo. Não me revelastes desprezo. Ele continua. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui, Paulo vai falar da forma como Deus espera que você receba aquele que Deus enviou para cuidar de você, para jejuar por você, para subir o monte por você, para clamar pela tua vida, para te ensinar. É a forma como Deus espera que você receba o seu mentor, aquele que Deus coloca sobre a tua vida para te mentorear, para te pastorear. Não com desdém, não com desprezo. Mas antes
procurando imitá-lo na sua fé, na sua maneira de viver. Não é o que diz lá em Hebreus? Lembrai dos vossos pastores e imitai a sua maneira de viver, porque velam pelas vossas almas como quem haverá de dar conta no dia do juízo diante de Deus. É o que Deus espera. Então, se você procura ter o mesmo espírito, a mesma visão, conforme Paulo aqui diz, e é assim que tem que ser todo pastor, todo aquele que Deus coloca para cuidar da sua vida, pode ter certeza de uma coisa: a tribulação até virá, o problema até virá, mas você vai encontrar nela não motivo para se cavar a cova e se enterrar vivo, mas para se regozijar. Uma vez que você orou, uma vez que você buscou, uma vez que Deus falou ao teu coração, uma vez que agora você foi levado pela palavra a crer, você não pode demonstrar um sentimento contrário daquilo que Deus lhe falou, porque senão você corre o risco de se unir a um time de muitos que estão dentro da igreja, que estão se congregando, mas infelizmente estão diante de um problema que muitas vezes é infinitamente difícil de se resolver. Porque ela ora uma coisa, mas demonstra outra. Ela ora uma coisa e age outra. Ela escuta uma coisa, mas crê totalmente o contrário daquilo que ela escuta. E aí não tem pastor no mundo que dê fim a problema. Eu já tive de lidar e ainda lido, né? Com pessoas que, infelizmente, têm esse tipo de mentalidade. Você termina de orar, ela, ai pastor, essa minha enfermidade, olha, eu vou contar para o senhor. A pessoa acabou de jogar no balde do lixo tudo aquilo que ela acabou de receber. Porque a mente, infelizmente, já está tão escravizada de um jeito, a reagir daquela forma, a se prender com um problema de tal forma, que ainda que Deus fale, ainda que o fogo venha, e ela, nossa, Deus falou comigo. Mas quando a mente está cauterizada, não demora muito, a pessoa já está lá na estaca zero. Pois é, porque já faz tanto tempo, é porque está tão difícil. Olha, o senhor tem que ver como é a minha luta. Não. Sirva a Deus no fervor do Espírito. Ao invés de reclamar, regozije na esperança. Quem tem esperança de que a sua vida vai ser como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito, diga amém. Então se regozije, se alegre na esperança. A esperança não é para você ficar, será que dia que vai ser? Será que vai ser? Será que vai demorar muito? Será que vai dar certo? Será que não vai? Não. Ela existe para que você se alegre a cada dia. Eita, hoje eu estou mais perto do meu milagre. Eu estou caminhando na direção da minha vitória. Isso é se regozijar na esperança. O contrário disso eu pensava que ia dar certo, mas nem deu. E a pessoa é levada a cada dia, se ela não vigiar, a desistir. A desistir. Para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Só você voltar. Antes de Gálatas. Capítulo 15. Outra coisa que é muito importante você entender. Todos nós temos que carregar uma esperança positiva dentro do nosso coração. A esperança de ser curado, a esperança de viver uma nova fase na família, a esperança de prosperar, a esperança de que a tua família vai ser salva. Todos nós temos que carregar dentro de nós. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, que as três coisas que subsistem, apesar de todas as demais, é a fé, a esperança e o amor. Então, todos nós temos que carregar dentro de nós a esperança de melhora, a esperança de que aquela pessoa vai ser curada, a esperança de que você vai conseguir realizar aquele sonho. Sim, mas existe um tipo de esperança que também você deve carregar dentro do teu coração.
E que esperança é essa? Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Lê de novo aí. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Agora preste atenção. Por que às vezes Deus permite, por exemplo, que uma pessoa tão amada e tão querida da gente parta? E às vezes no momento em que a gente menos espera. Nossa, pastor, olha, eu perdi uma pessoa e para mim foi muito doloroso perdê-la. Eu pensava que eu não iria superar, porque foi no momento em que eu menos esperava. Por que Deus permite? Por que a vida aqui na Terra ela tem um fim? Ela tem data para começar e ela tem data para terminar. Porque se Deus não tivesse estabelecido assim, nós, pode ter certeza que isso é a coisa mais certa, nós direcionaríamos toda a nossa esperança para essa vida, para as coisas dessa vida. Então já existem coisas que Deus estabelece data, machucou, me maltratou, fez isso e isso comigo. Você não vai perder o teu chão. Por quê? Porque a sua esperança, ela em Cristo, não está limitada somente a esse mundo, somente a essa terra. Quem entendeu, diga amém. Então isso já é uma forma que Deus dá para você guardar seu coração, para que você consiga se manter equilibradamente bem com Deus na tua caminhada de vida. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a nossa esperança também tem que estar em ver pessoas sendo salvas e irem para a eternidade conosco. O céu é bom? Pastor, eu nunca fui lá. Mas segundo a Bíblia, deve ser um lugar muito bom. Amém, glória a Deus. Quando você conhece um lugar que é muito bom, o que você procura fazer? Fulana, olha, esse final de semana eu fui numa pizzaria ali, pense numa pizza boa. Olha, eu fui comer um açaí, um sushi, bom, hein? Vamos semana que vem? Vamos final de semana? Vamos nós duas? Vamos nós dois? Você quer o quê? Você quer levar aquela pessoa para ir com você, sim ou não? Sim. Por quê? Porque você gostou do ambiente. Então, a primeira coisa que você é levado a querer fazer, não. Olha, eu fui na igreja celebrar, olha, lá tem um pastor abençoado, pastor Onassis, ele ensina, ele não só prega, ele ensina, ele dá caramba, ele corrige, mas a sua vida muda. Se você for, você é levado a querer o quê? Levar aquela pessoa para aquele lugar, para aquele ambiente. Então, essa é uma esperança que não deve morrer dentro de nós, porque muitas vezes o inimigo quer nos colocar numa condição que a gente só olhe para o nosso próprio umbigo e só corra atrás dos nossos ideais, e a tua esperança vai ficando limitada só a esse mundo. E quando Deus procura um fruto em você, é uma luta para encontrar. Porque todos nós somos chamados para dar fruto, sim ou não? Sim. Quem estava aqui no culto de domingo, as orelhas esquentou. Todos nós somos chamados para dar fruto. Porém, o que é dar fruto? Pergunte à pessoa do seu lado para a gente encerrar. Diga assim, o que é dar fruto? Você que está em casa, pergunte aí para essa pessoa, diga aí, o que é dar fruto? O que é de fato dar fruto? Tem pessoas que acham que dar fruto é quando ela está firme na igreja. Eu estou dando fruto porque eu estou firme na igreja agora. Não. Quando a Bíblia diz lá em João que a videira, o ramo que está ligado na videira, esse é que dá fruto,
é que você entende que Deus gerou Cristo na tua vida, a tua vida começou a mudar. Você começou a ver sinais, você foi curado, aquela vida ruim que você vivia, você superou, as coisas começaram a melhorar, Deus foi gerando Cristo na sua vida. E você não se contenta em ficar com ele só para você, porque você não é egoísta, você não é soberbo. Então você quer passar isso para as outras pessoas. Por isso que o Espírito Santo falou no começo, que não importa qual o segmento que você atue nesse mundo, você pode ser mãe, dona de casa, mas todos nós somos chamados para servir a Deus. E um dos sinais que Deus está podendo gerar frutos através da nossa vida é que aquilo que Ele gerou em nós, nós procuramos gerar nas outras pessoas. E se de repente você vê uma pessoa, que tem muita dificuldade em perdoar, é arrogante, cheia de si, magoada, rancorosa, Deus te libertou disso, você vai querer gerar isso naquela pessoa, então você se aproxima dela e você vai fazer o quê? Você vai gerar fruto. Fulana, isso não está te fazendo bem, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Limpa o teu coração, a Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoada. Então, você está dando fruto, por quê? Porque você está procurando gerar Cristo naquela pessoa. Dar fruto é isso. Dar fruto não é, pastor, essa semana eu levei 50 pessoas para a igreja. Amém, glória a Deus. Mas essas pessoas que você trouxe, procure gerar Cristo na vida delas. Eu nunca me esqueço, eu vou contar esse testemunho para a gente encerrar, de uma senhorazinha que ela é amiga da minha esposa. E essa senhora, ela já era de idade, já tinha dificuldade de se locomover, mas era crente e serva de Deus. Olha só, serva de Deus. E ela se sentia triste porque ela não conseguia mais evangelizar como antes. Porque ela não podia sair de casa, descer escada, porque já era de idade. Mas ela tinha aquela fome, aquele desejo de pregar a palavra. Então, qual foi? Ela foi orar. Olha só, ela foi orar. Olha a ideia que o Espírito Santo deu para ela. O Espírito Santo disse, você vai pegar, você vai escrever a minha palavra em pedaços de papel, e você vai pegar essas latinhas, então o Espírito Santo deu a inspiração para ela, essas latinhas você vai pegar, você vai colocar a minha palavra dentro, e quando alguém for passando na rua, você pega e joga na pessoa. Você joga a palavra para ela. E ela está passando lá embaixo, vai pegar. E eu vou poder falar com elas. E assim ela fez. E isso minha esposa contando e a gente rindo, porque quando de fato você tem no teu coração, dentro de si esse desejo de levar essa esperança para as outras pessoas, não há limites. Você pode ser vendedor de coxinha. Você pega lá o teu embalagem da coxinha, você bota o versículo e você envia junto, tá lá junto com a sua logomarca. Você está falando da palavra de Deus para alguém que vai comprar o seu produto. Então assim ela fez. E ela começou a enviar a palavra. E as pessoas passavam e ela jogava e olhava para cima e ela corria. E quando a pessoa abria, Deus ia falar ao coração dela. De repente estava passando lá, cheia de problemas, sabe lá Deus. Então foi a forma que ela encontrou em Deus de levar a esperança ao coração das outras pessoas, que é também o que nos aviva, é o que nos mantém vivos espiritualmente na presença do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4:19, depois você lê em casa, que era o próximo versículo, em que ele diz assim: meus amados irmãos, por quem agora sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês. Está lá na Bíblia. Vai lá para você ler. Volta lá em Gálatas de novo. Aqui eu encerro, prometo.
Gálatas capítulo 4. Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que se regozijar na esperança, sim. Na esperança de que vai ser curado, na esperança de que Deus vai restaurar teu casamento, na esperança de que Deus vai fazer novas todas as coisas na sua vida, sim. Tudo isso tem que ser motivo de você alimentar e manter viva a esperança e se alegrar nela. Porque Deus, sim, Ele deseja mudar a tua história, mas nunca deixe a sua esperança ficar limitada somente a essa vida. Porque aí Deus diz que você vai ser o mais infeliz. Já pensou? Você já conheceu uma pessoa infeliz? Quem já conheceu? Levanta a mão. Pastor, olha, eu conheço uma pessoa que, olha, muito infeliz, pastor. Infeliz no casamento, infeliz nas finanças, infeliz na vida espiritual. Já conheceu alguém? Pronto. A Bíblia diz que a pessoa em que a esperança dela está só neste mundo, e eu creio que deu para você dividir cada esperança em seu lugar, para você não ficar, tá entendendo? Se a esperança dela está só nessa vida, a Bíblia diz que é uma pessoa infeliz. Às vezes o que leva uma pessoa, infelizmente, a uma vida de infelicidade, é porque a esperança dela está baseada somente, única e exclusivamente. E às vezes a pessoa nem percebe nessa vida. E aqui no versículo 19, para a gente terminar, ele diz assim, ó, Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo, diga de novo. Então não era a primeira vez. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Quem já deu à luz alguma vez, diga amém. Então você deve entender mais ou menos o que é. As dores de parto. Para quê, pastor? Ele diz, até ser Cristo formado em vós. Ou até que Cristo seja gerado em vós. Então, veja a preocupação de Paulo. A Bíblia diz que ele sofria dores de parto. Às vezes você quer que o seu marido se converta, mas você não sofre nem a dor da ponta de uma unha quebrada, quanto mais de parto, em oração pela vida daquela pessoa. E Paulo está dizendo, eu sofro dores de parto, irmão. Só quem verdadeiramente decidiu assumir o ministério de intercessão vai saber o que é dor de parto espiritual. E às vezes a gente fica muito raivoso, chateado. Deus, por quê? Por que que essa pessoa não muda? Por que que isso? Por que que aquilo? E às vezes a gente deixa de ler versículos como esse, que ficam escondidos aqui dentro, e você só encontra se você for cavar. E que a Bíblia diz que Paulo, em que nós olhamos para ele e dizemos, nossa, esse realmente era um homem de Deus. Qual é o segredo? Eis aí o segredo. E quando você lê aqui dores de parto, e quem é mãe vai conseguir assimilar melhor esse versículo, quem já deu à luz, principalmente se foi parto normal e não cesáreo, que a dor é maior, vai conseguir assimilar melhor ainda isso daqui que Paulo está falando. Que muitas vezes, para que uma área da sua vida, ou até mesmo uma pessoa, ela venha passar por uma transformação, você tem que se dispor a sentir essas dores de parto na intercessão. É sentir muitas vezes que você está cansado, está fadigado de um dia puxado, e o Espírito Santo diz, vai para o lugar secreto, mesmo só o bagaço como está, mas vai sentir as dores de parto. Por que que Deus pede isso? Para a gente saber o quanto custa. Porque aquilo que muitas vezes vem fácil demais, a gente tem a tendência de não valorizar. Então, por isso que, às vezes, Deus tem exigências como essa. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quem entendeu cada tipo de esperança? Amém? Então, fique de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Eu quero que você ore também. E quero que você não se esqueça, por quê? Porque
quando você não entende isso, o inimigo ele é levado muitas vezes a levar você a desistir por tudo. Eu não sei se você já foi assim em alguma fase da sua vida. Em alguma fase da sua vida, eu não sei se você já foi assim ou conheceu alguém assim, que desistia por tudo. Olha, pastor, se dificultasse um pouquinho, eu era do tipo que já desistia. Então, a partir de hoje, você tem que mudar isso na sua vida. Porque se Paulo, que era Paulo, que orava como orava, que fazia o que fazia por Deus e pela obra de Deus, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, ó, eu sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vocês. Ou vocês acham que simplesmente cai do céu e aleluias. Não, tem um preço por detrás. E esse preço não é só para o pastor pagar, não é só para o obreiro pagar, ou seja lá quem for, é para todos. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa também, eu quero que você ore comigo agora. Eu quero que você seja levado hoje a lembrar qual a área que o Espírito Santo, por intermédio dessa palavra, trouxe à tona. A esperança sendo gerada dentro de você e te mostrando, ei, não desista não, você vai conseguir. E de repente até você diz assim, eu não perdi a esperança não, pastor, mas não tinha regozijo. Não tinha alegria, aquela esperança mais ou menos assim, bem, vamos ver, quem sabe, talvez não. A verdadeira esperança que traz consigo a certeza de uma resposta, ela leva você a se alegrar. É aquela esperança gerada pela palavra. Quando Deus diz, eu sou contigo, eu sou o Senhor que te sara, que te cura. É aquela esperança que te motiva a não fazer aquilo que você faz para Deus de qualquer jeito, mas no fervor do Espírito, porque você sabe que Deus não vai te decepcionar, você sabe que Deus não vai recuar, Deus não vai te desamparar, então você faz com alegria, você regozija, você faz como quem crê. Você aí que está orando agora pela tua cura, você ora e a tua esperança ela te traz alegria, porque você sabe que não foi o pastor Micilante que falou com você, foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo, foi aquele que quando fala ele não volta atrás, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem sabe nessa mensagem Deus mostrou teu marido, teu filho, tua mãe, Deus mostrou aquela pessoa que está sendo aprisionada por uma obra maligna. Então agora é hora de você regozijar na esperança e você orar com alegria, dizendo, Deus, eu creio, meu Pai, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou retroceder, nem muito menos vou abrir a minha boca para dizer, não dá mais, não consigo, estou cansado, não, porque você sabe que a tua força, a tua energia para avançar, ela não vem de você mesmo, ela vem do Senhor. Meu Deus, fortalece cada pessoa que aqui está, meu Deus, renova dentro dela a esperança, Pai, que eu sei que a tua palavra gerou nesta noite, traz a verdadeira alegria, a alegria que não nos deixa desistir. Meu Deus, também nós te pedimos, Pai, nos dê o discernimento espiritual, para que nessa geração não venhamos a nos tornar robôs, que limita a nossa esperança somente nesse mundo. Não, o Senhor quer nos realizar, o Senhor quer nos dar o melhor dessa terra, mas se não tivermos, meu Pai, a sabedoria e o discernimento, vamos ficar limitados só a esse mundo. A nossa esperança ela vai ficar limitada só a esta terra, e nós esqueceremos certamente de fazer depósitos celestiais, depósitos da eternidade. A oração se limita só no pedir, não no entregar, no adorar, no se envolver na comunhão, e isso não pode faltar, porque é isso que nos mantém vivos,
vivos, avivados, de pé, fortalecidos, ó Pai. E é o que eu desejo nessa oração para essa mulher, para esse homem, para esse jovem, para cada pessoa que ora comigo, cada obreiro, cada obreira, cada pessoa que está pelo YouTube, onde quer que ela esteja, meu Pai. Visita agora com teu poder, meu Deus, e que ela, meu Pai, não seja do tipo que desiste por qualquer razão, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, mas quando ela lembrar da tua palavra, quando ela lembrar que Paulo sofria dores de parto, até que fosse gerado Cristo, até que houvesse uma resposta, até que houvesse, meu Pai, a materialização da bênção, então ela não vai desistir. Ô Senhor, esforça o nosso coração, a que estejamos dispostos a pagar o preço por aquilo que queremos, porque somente o nada vem a preço de nada. Meu Deus, libera os teus anjos agora, porque eu oro por cura, cura física, cura espiritual, cura emocional, cura psicológica. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu não divido o meu corpo com enfermidade, com tristeza, com depressão. Diga, diabo, enfermidade, o meu corpo já tem dono. Por isso eu digo, se retire agora. Vai embora. Pensamento pessimista. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, meu Deus. Passa desde o alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. E que toda energia negativa seja removida, seja posta por terra. Em nome de Jesus. Sai! Diga, assim seja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, então. Aleluias. Diga amém. Graças a Deus. Você orou com fé, com confiança. Você que orou por cura, receba o seu milagre agora mesmo. Se você sentiu ou vinha sentindo alguma dor, procure aí agora, eu digo, seja curado dela, em nome de Jesus. Pastor, era no braço, não estava dando para mexer, estava inchado. Então, levanta esse braço pela fé, no nome de Jesus. Pastor, era a perna que estava imóvel, estava inflamado, o tendão. Mexe em nome de Jesus, você vai ver que quem te cura não sou eu, quem te cura é Deus. Você só tem que crer. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero caminhar aqui para o final. Eu quero lhe chamar, se caso você queira ofertar nessa noite ou dizimar, a obreira vai passar com o envelope do dízimo e da oferta. Se você sentir no seu coração de dizimar agora, ela também tem a maquineta, se você quer passar no cartão, seja dizimista, seja ofertante, tá bom? Quando você dizima, quando você oferta, você está dizendo para Deus que não é o dinheiro que manda em você, é você que manda no dinheiro. O dinheiro não é o seu Deus. Isso é muito importante, tá bom? Alguém vai precisar lá atrás? Vai lá, entrega lá para a irmã, obreira Antonieta. Pastor, não dizime porque as coisas estão difíceis. Vai continuar. Difícil. Pastor, não diga isso. Digo de novo. Vai continuar difícil. Porque você está vindo pedir para Deus para melhorar a coisa e você não quer ser fiel a Ele? O que você quer que eu diga? Não, pode ter certeza que Deus vai pôr a mão e vai te abençoar. Você tem que, no mínimo, decidir ser fiel. Ser dizimista, ser ofertante. Não é que o dízimo, deixar de dizimar, se eu deixar de dizimar, eu vou perder a minha salvação? Não é isso. Porque a Bíblia diz que o dízimo, Deus repreende o devorador. Então você vai perder bênçãos de Deus por conta de não ser fiel. Pode guardar então?
Vamos orar? Amém? Você que está em casa, que queira ofertar ou dizimar, aí estão as contas, a minha esposa vai colocar aí para você, e você pode dizimar por transferência bancária ou também pelo Pix. Você pode fazer uma transferência se você sentir no coração, em nome de Jesus, tá bom? Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade de poder dizimar, de poder ofertar, de poder servir a obra do Senhor com as nossas finanças. Oh, Pai, é muito gratificante saber que nós podemos contribuir com uma obra tão excelente como a tua e saber que o Senhor, que é fiel, não deixa nada faltar na vida daqueles que te honram, principalmente também, Pai, nas finanças, porque na área que nós somos mais levados a não crer, mas os que creem podem contar com a bênção do alto, pois assim diz a tua palavra, e abrirei as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medidas sobre a vida daquele que é fiel. Então, assim faz na vida do teu povo, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. E você diga glória a Deus. Amém. Pode colher então, obreiras do Senhor, e que Deus continue te abençoando. Pastor, eu não tenho hoje para dizimar. Fique em paz. A bênção está na tua vida do mesmo jeito. E você vai dizimar quando ela chegar, se materializar, tá bom? Irmãos, domingo é Santa Ceia. Eu dou um conselho para vocês. Como já está presencial, não falte. Vamos ter 2 horários do culto, às 8 da manhã e também às 3 da tarde, aqui na sede. Então, não falte. A Santa Ceia é um momento muito especial, até porque nós passamos aí algumas Santas Ceias sem cear presencial. Então, agora que estamos de portas abertas, venha de máscara, venha com todos os cuidados, porque nós vamos estar aqui para lhe receber juntos, celebrarmos esse dia especial. Também pode recolher, obreiras. Quero fazer outro pedido. Posso fazer? Amém? Não? Tá bom, não vou fazer não. Posso fazer? Convide alguém para vir com você. Lembra da mensagem. Quando você vai para um lugar que você gosta, o que é que você procura fazer logo após? Você convida alguém para ir conhecer. Então, né? Quando você vai, eita, eu conheci uma ótica ali que, olha, tem os melhores óculos da região. Então você vai e leva a pessoa para ir lá, né, irmã? Em nome de Jesus. Então faça isso, traga alguém para vir com você no domingo, um vizinho, a vizinha, um primo, alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Vamos participar da Santa Ceia na minha igreja. Mas pastor, eu sei que aquela pessoa não vai. Chama mesmo assim. Você não vai perder nada com isso. É um jogo de risco. Você não vai perder nada com isso. Amém? Fique de pé então. Vamos encerrar. Em nome de Jesus. Você que está aí, em nome de Jesus, nós vamos encerrar também. Eu vou ministrar a bênção final para você ir para sua casa em paz, em segurança, na bênção do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Outra coisa, pessoal, que nesse domingo de Santa Ceia, aproveite para renovar a tua comunhão com Deus. Não deixe que, é porque eu tinha um compromisso, então venha de manhã. Pastor, é porque eu gosto de dormir até tarde. Aí você vai lembrar do preço que tem que pagar. Para se você realmente quer manter a tua comunhão com Deus. Então faça isso em nome de Jesus, tá bom? E amanhã nós teremos aqui, pessoal, uma faxina geral da casa de Deus. Caso algum de vocês sentir no coração, pastor, eu gosto de ajudar. Quando tem alguma coisa assim na igreja, eu gosto de participar. Então, amanhã, 1h30, nós vamos estar nos reunindo aqui para 14 horas. Nós fazemos uma faxina geral aqui, porque como você viu ali, nós estamos finalizando reforma e é uma terra medonha, poeira para todo lado. Então, nós vamos precisar de pessoas para aqui dar a mão amiga com os pastores, com os obreiros, e nós fazemos uma faxina na casa de Deus. Amém? Então, se você pode, amanhã, venha participar. Tem alguém visitando pela primeira vez? Todos já são de casa, tão firmes? Você? Não? Como é seu nome?
Dá um grito aí. Deus abençoe, Edvan. Seja bem-vindo, tá bom? Em nome de mais alguém? Todos já são. De cada irmã. Como é seu nome? Dá um grito aí. Juliana. Que Deus abençoe, Juliana. Então vamos para casa, pessoal. Feche os seus olhos. Diga, Espírito Santo, eu te dou graças pela tua palavra e pela esperança que eu tenho certeza no Espírito Santo que foi renovada no meu coração pela tua palavra. Diga, Pai, eu creio que neste domingo eu também estarei aqui para participar desta santa ceia do Senhor. E eu creio que em nome de Jesus será uma bênção para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe o teu retorno para casa, a tua vida, a tua família. Até domingo, em nome de Jesus. Para quem chegou depois, eu avisei os irmãos que o pastor teve de fazer uma viagem a Fortaleza, mas amanhã mesmo ele está retornando, já está chegando por aqui, tá bom? Levanta a mão. Cheiro no coração. Tchau, vamos com Deus, em nome de Jesus. Você que está aqui, que Deus te abençoe também. Uma excelente noite para todos. Até domingo, Santa Ceia do Senhor, aí na nossa igreja, às 18 horas. Fica na paz.